summer we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like... Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor, um abraço. Eu venho até vocês aqui nesse canal maravilhoso. Eu vou ensinar 3 técnicas de como você falar em público. Era uma das dificuldades que eu tinha e que eu vou compartilhar com vocês como eu venci essas dificuldades que para mim era uma causa já perdida. Eu fiz um curso de técnica em administração e foi a partir desse momento que a gente fazia muito trabalho escolar, seminários, que era apresentação, e a partir daquele momento tinha um professor que ele sempre pedia com muita frequência seminário, e dava a cada um tema. Eu aprendi muito com meus colegas de curso, como possivelmente eles também, por sua vez, aprendiam comigo. Era uma troca de favor, a gente estava ali aprendendo. E eu pesquisei muito no YouTube como falar em público, como perder o medo de falar em público. Eu vi vários palestrantes renomados, pessoas bem eloquentes, e eu aprendi muito com eles também. Mas eu vou aqui contar minhas próprias experiências de como eu venci. Eu juntei um pouquinho de aprendizado de cada canto para que eu pudesse quebrar esse gelo, essa dificuldade que eu tinha. Então, o primeiro passo que um professor sempre falava era que a gente tinha que gostar de leitura. Eu peguei, me motivei a estudar, comprava livro até usado, quando não se podia comprar livros novos. Eu comecei a mergulhar na leitura. E a leitura é o primeiro passo que eu tomei para quebrar o gelo. Porque a leitura me proporcionava um conhecimento, e além do conhecimento me proporcionava uma segurança, porque eu não tinha dificuldade do que eu ia falar, porque eu já sabia o que eu ia falar. E a leitura me proporcionava falar bem, falar com muita elegância, porque falar bem, se dizia uma professora minha no ensino médio, é tido como uma obra de arte, como qualquer outro artista, porque de fato é uma verdade. Falar bem traz para a pessoa uma boa qualidade de informação e uma boa aprendizado, que a gente, como emissor, a gente falando de uma maneira apropriada, respeitando aquilo que você está falando com muita segurança e transparência, passa para o receptor uma qualidade de serviço bem concluído, E a gente, quando estamos falando, a gente sente muito bem quando a gente estamos realmente obedecendo aquilo que nós tínhamos de obrigação de apresentar, E não fugir daquele assunto porque você estudou aquilo ali. Então, não tinha como você ter medo e nem faltar segurança para você, porque você conhecia o que você tinha de obrigação para apresentar. Então, isso aí me proporcionou uma segurança a mais, Eu sabia o que eu ia falar, e isso aí, a leitura me proporcionou uma facilidade muito grande de mencionar as palavras de maneira bem apropriada. O segundo passo que eu encontrei e que eu aproveitei e peguei uma carona com um psicólogo, um senhor já bem idoso, foi a questão de você se colocar como num personagem, Você criar um personagem, você se achar que ali naquele espaço que você vai apresentar, que você vai conversar com seus funcionários, você está numa empresa que lhe pertence. Então, eu criava esse personagem de maneira que eu me sentia importante ali, que aquele espaço ali era meu, que era uma coisa cotidiana que eu fazia. E não tinha por que eu ter medo dos meus próprios funcionários e não ter
medo da minha própria empresa que eu criei na minha imaginação. Então isso me proporcionou mais uma tranquilidade, mais uma desenvoltura melhor. E o terceiro passo que eu encontrei, que me facilitou muito, foi a questão da visualidade, né? Você visualizar o ambiente e você olhar sempre as coisas por cima. Na nave da sala, você olhar de canto a canto, né? Olhar para as pessoas, olhar sempre por cima, né? Olhar das primeiras filas ao meio, ao final. E isso me proporcionou também outra segurança e a um ponto de eu me sentir que eu estou no ambiente certo, que eu vou fazer aquilo que realmente foi de minha obrigação e é da minha obrigação de fazer minha boa apresentação. E isso me proporcionava cada dia mais um agregamento de conhecimento, né? E, eu, e graças a Deus, naquele exato momento, quando uma certa vez um professor subiu a aula, aí juntou duas salas. Aí juntou duas salas. Aí tem a gente estava no segundo período e tinha outra, estava no terceiro período e apareceu uma nova turma no primeiro período. Então a sala do primeiro período estava super lotada, né? E o professor até chegou para mim e disse assim, olha, se vocês não quiserem apresentar hoje, vocês ficam à vontade. Mas seria bom para vocês apresentar, vou juntar as duas salas, porque uma aula vai subir, porque faltou um professor, e nós vamos juntar as duas turmas, que justamente era onde eu ia dar aula, e no que eu vou dar aula, eu vou permitir que vocês apresentem o trabalho de vocês, vai servir como aula para eles também. Então, eu percebi, se vocês não são obrigados a apresentar, mas fica a critério de vocês. Mas seria importante para vocês. Eu pensei assim comigo. Eu disse, olha, era uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Por que eu vou perder essa oportunidade? Eu vou abraçar, eu quero sim, professor. Foi um dos primeiros a aceitar aquele convite do professor. Certo que ele me deixou muito bem à vontade, se eu quisesse apresentar em outro momento. Mas eu disse, eu quero vencer essa timidez. E não tem coisa melhor do que você pegar uma sala cheia e lotada, né? Futuramente, a tendência de você alcançar mais e mais espaço nesse segmento de falar em público com muitas mais pessoas, do qual eu passei por uma sala superlotada de rapazes e moças. Ali para mim foi uma coisa primordial, onde eu aprendi muito. E graças a Deus nós fizemos um trabalho tão bem, bem feito que as pessoas nos aplaudiram. Então, uma coisa que se a gente deixasse a timidez entrar, possivelmente a gente tinha perdido essa oportunidade, como bem colocou o professor. Então, fico muito agradecido pela vida desses professores que me ajudaram, né? Aí eu quebrar esse paradigma que para mim era uma dificuldade, que eu jamais eu achava que eu pudesse vencer essa dificuldade. Então, pessoal, não se esqueça, abrace, faça isso, pegue, leia bastante, leia aquilo que você se identificar, leia a Bíblia, leia livros, o livro que possa lhe ajudar na sua desenvoltura de falar, né? Eu treinava muito também no espelho, eu também me esqueci de colocar. Eu chegava no espelho e eu começava a falar para mim mesmo, como se eu estivesse falando para as pessoas. Eu fazia isso com muita frequência, eu dizia até na sala de aula isso. E olha, foi uma coisa fantástica. Eu me senti, graças a Deus, o dono do pedaço. E pedia muito a Deus que eu pudesse concluir aquele trabalho. E graças a Deus deu tudo certo. E acredito que vai dar certo para vocês também. Eu estou aqui compartilhando. Se vocês gostou dessas informações, dessas técnicas de informação, então você deixa aí o seu like, que é muito importante para mim, como é importante também para o YouTube entender a importância do meu canal. Então, se quiser, você pode também se inscrever, fica à vontade,
que o meu intuito aqui justamente é de servir ao meu Deus com muita transparência e também compartilhar das experiências que possa contribuir também com ajudar ao meu próximo, como assim eu fui ajudado por eles também, né? Eu não consegui as coisas sozinho assim, eu tive que procurar os nossos colegas que estão aí no YouTube, que é o qual eu indico, excepcionais, depois eu vou dizer os nomes desses profissionais em outros momentos, né? Mas eu aprendi muito com esses profissionais, né? De cabeça agora eu não consigo lembrar deles, mas eu agradeço muito pela vida desses homens e mulheres que estão aí no YouTube, que são especialistas na arte de falar. Então, fica aí meu aprendizado e até o próximo vídeo, assim que Deus o permitir.